E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br, hoje com Gustavo Cláudio Rodrigues, Rafael Ranieri, e hoje a pauta é HQ e nós vamos falar de Pax Americana de Grant Morrison e Frank Quitely. O Pax Americana faz parte do Multiversity da DC, começou a sair em 2014, o Pax Americana propriamente foi em 2015, escrita pelo Grant Morrison, desenhada pelo Frank Quitely. Muitas pessoas falam o Watchmen do Grant Morrison, faz sentido falarem isso, mas eu acho que até certo ponto, né, devido ao que vem depois daquilo ali, né, o Pax Americana ele, abre para os super-heróis, né, e o Watchmen fecha, né? No caso do Pax Americana, é interessante que a gente está pegando esse negócio, né? O que aconteceu no mundo real editorial e nos quadrinhos, né? Todo mundo sabe que o Watchmen é uma releitura dos personagens da Charlton Comics, e aqui no Pax Americana eles são de fato usados como seria a princípio o Watchmen, né? Que seria quem matou o pacificador. Então aqui de fato nós temos esses personagens da Charlton. Eu acho que é importante a gente começar falando, antes de entrar na história em si, aliás, normalmente a gente fala para o pessoal, a gente vai colocar spoilers depois, assiste até tal. Nesse caso específico, eu acho melhor, leia e depois vem aqui. Porque é uma coisa de doido, não dá pra gente falar da história sem spoiler, porque a história em si é um spoiler dela mesma, é uma coisa louca. Leia, casse aí essa HQ, se você não leu ainda, e depois volte esse vídeo. E pra quem não leu, o Watchmen também acaba sendo... se a pessoa não leu o Watchmen, ela não tá assistindo a gente, não é possível, né, cara? Vai saber. O interessante, cara, que eu acho que assim, a gente não pode comparar, falar, nossa, é o Watchmen do Grant Morrison. Se a gente falar assim, parece que a gente tá falando, nossa, que paga pau esse cara aí, né? Uma puta invejoso. E na verdade, cara, você pode até ver como uma homenagem ao Watchmen. Mas ele também tá levando, apesar de que o Watchmen ele tem aquela particularidade dele ter um conteúdo muito rico, então é uma forma que acompanha o seu conteúdo. Aqui, cara, no Pax Americana, me parece, isso não é um demérito, claro, me parece que a forma foi mais importante do que o conteúdo, o que não significa que ela não tenha conteúdo. Não, isso tem um motivo para acontecer. O Watchmen foi uma alternativa para um problema editorial e, concomitantemente, vindo da mente do Alan Moore, criativo que existia na época. Pax Americana, ele tem todo um contexto, é uma HQ muito boa, assim, a gente não precisa falar do duo Grant Morrison e Frank Quitely, até porque a gente já falou de outras obras deles aqui, os caras são, tipo, mais recorrentes que a gente, né, no sofá aqui, a gente sempre fala deles. Mas, assim, tem todo um porquê de Pax Americana existir e não tem nada a ver com o contexto em que o próprio Watchmen foi criado. É claro que necessariamente a gente coloca, assim, não em confronto, mas em algum sentido de comparação ambos, porque obviamente está trabalhando com os mesmos personagens, tem essa questão, então é inevitável que nós façamos isso. Mas eu acho que é um desserviço, inclusive, para o Pax Americana querer objetivamente comparar em termos de qualidade ou criatividade com o Watchmen, porque fica para trás. É inevitável, claro. Vai ficar para trás. Até pelo tamanho, né? Mas, falando sobre a HQ em si, por que eu falei que tem um contexto que a gente precisa observar? Porque o Watchmen é o auge do processo de desconstrução do símbolo, da figura do super-herói como conceito nos anos 80. E o Morrison, como escritor, ele sempre fala que os caras se odeiam, né? Por que tem muita gente que fala esse tipo de bobagem? Porque o Morrison, conceitualmente, ele se posiciona de forma oposta ao Moore. O Moore, ele é o desconstrutor supremo dos super-heróis. O Morrison, ele já vai por um outro caminho. Ele fala, olha, eu aceito o que o Moore fez, ele desconstruiu os super-heróis, mas eu acho que agora é a hora de nós reconstruirmos a figura do super-herói. O Moore, ele desconstruiu, agora é a hora de nós reabilitarmos ela. O que o Pax Americana faz é mais ou menos isso. Ele está resgatando os valores, a figura do super-herói, como eles realmente são, daí inclusive o uso metalinguístico dos caras lendo as HQs dentro da HQ, ou seja, valorizando a figura dos super-heróis, o que eles são, e mais importante do que isso, como eles são observados,
Porque justamente ele brinca muito com isso na HQ, né? A questão do observador, como nós estamos vendo o que está sendo descrito para nós. E analogamente, ele deixa bastante claro essa comparação com o Watchmen, ele deixa bastante claro para nós que ele está reconstruindo o que o Moore desconstruiu, principalmente na forma, na diagramação, porque ele pega muito pesado em cima da questão da simetria, que é o recurso que o Moore usou para desconstruir. Agora eu vou usar o mesmo recurso para reconstruir. Não à toa, como o Daniel falou, né? A forma que grita, né? Então, tanto tem um quadrinho muito emblemático, quando pega o Capitão Átomo, onde ele tá lendo a Ultra Comics, o grid atrás dele é um quadrinho e ele está destacado disso. É uma forma muito inteligente, tudo pareceu uma prisão e no final tem a libertação dessa prisão, né? Então, o modo como é feita a diagramação, a gente pode imaginar um widescreen, por exemplo, pegando aqui um cenário só, então aqui tem uma parte do cenário, outra parte do cenário, o final do cenário, e o personagem se movendo no tempo de acordo com esses quadrinhos. Isso você tem quase a HQ inteira, né, na verdade. Então, o grid dos quadrinhos, ele não é para fazer ele faz uma elipse de tempo, mas não uma elipse de tempo como a gente entende dos quadrinhos convencionais, né? Ela é mais uma prisão, então aquilo está acontecendo e o quadrinho é como aquilo lá é compreensível para um ser que está fora daquela dimensão. Do mesmo jeito que o próprio Capitão Átomo explica o conceito de tempo como uma dimensão lendo um quadrinho. Olha só, eu tenho aqui um quadrinho, eu consigo ver o final, consigo ver aqui o começo, consigo ter acesso ao pensamento dos personagens. Como nós, né? Como nós, exatamente. Então é muito isso, aquilo de fato está acontecendo em uma outra dimensão, né? E mais importante do que isso é compreender que essa dimensão do tempo, ela é cíclica. Porque a figura do 8, a figura do infinito, primeiro assim, o que reforça esse argumento da reconstrução que o Morrison faz é que o Watchmen usava como padrão múltiplos de 9. Aí ele usa múltiplos de 8. Por quê? Porque ele está retomando aquilo que o Moore tinha feito. Então, nós fomos no múltiplos de 9, então eu vou retomar, eu vou dar um passo para trás e agora nós vamos reabilitar os super-heróis. Então, olha, eu estou usando múltiplos de 8, o que já é por si só uma referência que a gente precisa pegar enquanto a gente lê. E segundo, essa questão de que o tempo ele é algo que a gente pode observar se a gente estiver de fora, e principalmente que ele é cíclico, que ele é interminável, que ele é infinito. Porque, por isso 8, né? Por isso 8. Exatamente. Qual é a minha interpretação particular disso? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, em um determinado momento, o universo dos super-heróis, como o próprio universo, foi criado. Houve a grande destruição desse universo, que foi o Watchmen. Ali ele terminou. Então, nós estamos reconstruindo o universo agora novamente, para que em algum determinado momento ele vá ser destruído de novo. É esse processo cíclico de que o tempo ele é interminável. Você está observando, na verdade, um processo de construção e reconstrução que é inevitável, porque é. E a simbologia do 8 também, porque assim, você pensa, vamos pegar os algarismos. Do 1 ao 9, né? Quer dizer, do 0 ao 9 no caso. Os dois únicos que se fecham neles mesmos é o 0 e o 8. Todos os outros vai ter uma ponta, vai terminar em algum momento, né? Por que não o 0 aqui então? Primeiro que daí não teria quadrinhos, né? Mas pensando na forma mesmo como você desenha o algarismo, o 0 é um círculo. Quando você pega o 8, o lance do infinito, qual que é? Você faz lá uma elipse, daí ela chega no momento de intersecção e faz um espelhamento, e depois volta. Então, isso sim é o cíclico, por isso que só uma bola não funcionaria. Porque ele representa a nulidade, né? O vazio que existe. Exatamente. Você tem uma intersecção, então, olha só. Onde a gente está indo, cara? Calma. Olha só, vamos pegar aqui o símbolo do infinito. Nós não estamos sob efeito de droga. Então vamos pegar o desenho do 8 ou o desenho do infinito, enfim, mesma coisa. Se a gente fala que o Watchmen é o final dos super-heróis e o Pax Americana um reinício, então entre eles a gente tem essa intersecção. Então vamos colocar aqui o símbolo do infinito. Então nasceu as coisas dos super-heróis, o Watchmen, intersecção. Agora, nessa outra extremidade, o Pax Americana. Vai chegar um momento que a gente vai voltar nessa intersecção, né? Se em alguma obra incrível
ou se um colapso editorial, a gente não sabe. Eu chuto no colapso editorial. Eu também, cara, eu botaria minhas fichas nisso. E ainda a gente nem falou que o 8 também deitado, ele é uma máscara de super-herói também, exatamente, né? Como é muito bem representado no final da própria HQ. Exatamente, ela se auto-explica. Mas se você for do último quadrinho pro final, se você embaralhar todo esse ciclo de acontecimentos, e principalmente o começo, né, que é o assassinato do Harley, né, a reconstrução do assassinato do Kennedy, super-heroicamente falando, né, se a gente for do final e chegar lá no fim e pegar esse final e ler no inverso, a história faz sentido. Então, portanto, quem não gostou de pirações do Morrison a lá Sete Soldados, que era um negócio completamente fragmentado também, uma minissérie de supergrupo em que os integrantes não se encontram e que você pode pegar os capítulos, embaralhar e ler, que vai algum sentido, bom, muita gente fala que não tem sentido, pra mim teve, mas enfim, a história vai ganhar um outro ar, mas ela vai continuar, ela não vai ser prejudicada em termos de compreensão se você embaralhá-la. Aqui eu acredito que seja a mesma coisa. A questão do 8 também tem a ver que o Watchmen era um negócio... Vamos comparar, cara, a noção de tempo, a noção de temporalidade de Watchmen com a noção aqui do Pax Americana. O Watchmen era como se fosse uma tela widescreen gigante, assim, de quilômetros, né? E o Dr. Manhattan de fora, vendo tudo, né? Aquilo é um negócio muito mais complexo, né? Que vem dessa questão do 8 também. E tem a ver com o que vocês falaram do final. O Watchmen era o final. Mas aqui o cara tá falando, não, isso não é o final, isso vai continuar, o conceito vai continuar em mutação, porque isso não acaba, né? Eu acho que isso fica muito bem representado, por exemplo, na oposição que existe entre o personagem do presidente e o do próprio Capitão Átomo, né? Porque eles conseguem... O que era o personagem do presidente? Ele representa a tentativa do controle absoluto. E o que o Capitão Átomo representa como essa entidade quase extracorpórea, assim, um observador externo aos eventos, mesmo que ele esteja no foco dos eventos? Ele é o caos. Ele é aquilo que implica na completa ausência de controle de qualquer pessoa, de qualquer circunstância que existe na coisa toda. E eu interpreto isso da seguinte maneira. No Watchmen, a gente tem o quê? O triunfo da ilusão do controle sobre o tempo, que é o que o Ozymandias faz no final das contas. Quando a gente vê, ele já tinha pensado em tudo aquilo, ele já tinha previsto tudo aquilo e ele conseguiu colocar até Deus sob controle dele, que é a figura do Dr. Manhattan, que serve para, no final das contas, justificar tudo o que ele fez. Em Pax Americana é o exato inverso. O nosso Dr. Manhattan aqui, o Capitão Átomo, ele é uma figura caótica, ele está o tempo todo demonstrando para nós e fala, olha, vocês acham que alguma coisa está sob controle? Vocês estão completamente iludidos. Veja como o tempo é cíclico. Olha, observa quando ele pega o quadrinho, né? Fala, olha, veja como as coisas têm começo, têm fim, veja como nós observamos isso. Você acha que você é capaz de controlar isso? Essa é a minha interpretação. Ele está dizendo para nós, você acha que você tem alguma compreensão absoluta? Você acha que você tem algum controle sobre isso? Não tem. Isso é infinito. Isso é uma totalidade de sentido que escapa à razão humana. Então, esquece isso. Isso, o Pax Americana em si, não é a reconstrução, mas ele é uma tentativa de início de reconstrução, uma tentativa de início de reabilitação, assim como o Watchmen, a gente fala que ele destruiu os super-heróis, assim, mas é claro que é uma extrapolação, afinal de contas, se tivesse destruído, a gente não estava falando de Pax Americana aqui, porque os super-heróis não teriam continuado. Assim, ele refez a percepção que nós tínhamos dos super-heróis. O Pax Americana, eu particularmente acho que não seja tão contundente assim, mas eu entendo que a proposta do Morrison é justamente essa, demonstrar que essa ilusão do controle que levou à destruição dos super-heróis não é tão absoluta assim, porque não existe esse aspecto do absoluto quando a gente fala sobre algo que escapa à compreensão disso, como é o tempo, como é a transformação cíclica das coisas. Mas eu acho também que não tem uma resposta fácil, assim, uma resposta objetiva. Definitivamente não. Aqui para aqui. A gente podia ficar, sei lá, uma semana falando de Pax Americana aqui, a gente não ia chegar a um consenso, né? Então, vamos tentar explicar a história e chegar no começo dela, que é o final, né? Bom... Porque acho que a essa altura ninguém está entendendo porra nenhuma do que exatamente por isso que você deveria ter lido antes de assistir esse programa.
O Harley criança matou seu próprio pai, que era um super-herói, mas que também era desenhista de quadrinhos. Olha só a egotrip do Grant Morrison, né? Aí, quando ele era novo, ele era sei lá, por volta de 1970, alguma coisa, que ele era um hippie meio traumatizado. O Capitão Átomo volta e explica o sentido do universo para ele. Qual é o sentido do universo? É o algoritmo 8. Mas o que envolve esse algoritmo 8? Tá, o pacificador assassina o presidente no começo da história, tal. E qual é a consequência disso? É o vice-presidente assumindo e falando, não, super-heróis não existem mais. O que isso diz pra nós de uma história que parece que tá querendo reabilitar a figura de super-heróis, cara? Sendo que o desfecho dela é falar, meu, isso aqui a salvação da América não existir mais super-herói, a gente precisa de coisas novas. Se bem que isso é algo que a gente fala aqui o tempo todo. Pois né? É isso que eu estou tentando dizer. Quando eu falo da reabilitação da figura do super-herói, é da reabilitação da figura dele como conceito. Para que um super-herói serve? O que ele faz por nós? O que ele faz pelo mundo? O que ele faz pelo universo? O que significa o conceito de super-herói? Porque o que o Moore disse para nós é que ele não significa nada. Quando ele desconstrói a figura do super-herói, ele fala... Olha, esses caras que você acha que são deuses, que são capazes de salvar o mundo, são seres humanos como qualquer outro. Eles são falhos, eles fazem merda. E aqueles que seriam realmente super poderosos, tipo um deus, como é o Dr. Manhattan, estão tão desligados da nossa compreensão e da nossa realidade, que ele de fato se desliga e se afasta da compreensão da realidade e vai para outro canto do universo. O que o Morrison está falando, os super-heróis não existem mais. Só que essa é a ilusão do controle. Fala, os super-heróis não existem mais. Não existem? Então por que a gente está lendo isso aqui? Porque se o que você disse até agora para mim é que isso é cíclico, o que você está dizendo vai voltar para morder sua bunda uma hora ou outra, porque você não tem controle sobre isso. A gente falou da simetria, né, que gerou páginas lindíssimas, cara, mas ó, de boa, eu vou correr o risco de parecer um grande puxa-saco, porque essa história, ela tem uma estrutura narrativa que ela, sei lá, era coisa de você comparar com, sei lá, com Burroughs, com, sei lá, com Fernando Pessoa, cara, tamanha a criatividade, tamanha o cuidado, tamanho ao cuidado na elaboração de uma coisa que foge completamente ao comum, né, que a gente está acostumado em história de super-herói, né, cara? Não, você pega, tem composições lindíssimas, tem uma hora numa ponte, e daí você tem toda a parte superior da página, a ponte mesmo, e a parte inferior prossegue o diálogo e é só o reflexo. Assim, sabe, de tudo, o espelhamento do mundo, não forma um 8 a ponte, né, forma no caso o 0, mas de qualquer jeito é o espelhado, né, é a total simetria. E daí quando o cara tem a epifania, os quadrinhos começam a se desmontar. Sem falar que eles estão grandes, aí vão diminuindo. É claro que nesse caso vai ter uma limitação física intrínseca para você fazer essa arte, mas aquilo lá, eu gosto de imaginar, eu romantizo aquilo imaginando que os quadrinhos estão se desfragmentando até o nível subatômico, assim, sabe? E aí a gente volta àquela coisa do fractal que você vai olhar de perto. Exato, e aí sempre você o fractal voltando. E sempre a maldição do fractal. Tem que colocar a tag no vídeo, né? Fractal. Hashtag fractal. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre Pax Americana. Acesse o nosso site, curta o vídeo, inscreva-se no canal, todos os links aqui embaixo, procura a gente nas redes sociais. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!